Meu Deus. Isa, eu preciso de ajuda, eu acho, aqui agora. Não foi nem na Deixa eu me apoiar aqui. Mano, mas você tem que soltar essa... Força. Peraí que eu caí. Meu Deus. Contando assim a caminhada, acho que é menor. Não, porque lá é 2 horas também. É, lá foi umas Aqui 2, 3 é horas. 2 horas e tem o barco ainda que tem que pegar e depois mais 1 hora. Tchau. Ao redor do mundo, ainda existem muitos povos que nunca ouviram a história de Deus. No Brasil, não é diferente. Foi entendendo nosso chamado como nova geração de missionários que embarcamos em uma jornada audiovisual entre 4 dos 8 segmentos menos alcançados do Brasil. Para documentar sobre o que Deus tem feito e o seu convite, que continua ecoando a nós, para ir a todos os povos da terra. Não, isso aí é de tomada, a gente não vai usar muito, então deixa. O tempo nessa região é bem diferente daquilo que a gente usa como tempo e expressão de tempo nessas outras regiões. No sul, sudeste, alguma coisa assim, né? Você marca lá pelo WhatsApp um discipulado durante a semana, né? E você pode dar uma certa constância nesse discipulado. Então, toda terça eu tenho um discipulado, assim, você consegue ter essa rotina. E essa região, ela é completamente fora desse contexto. Às vezes, para você se encontrar com uma pessoa, você nem sabe, às vezes a pessoa, você foi para o outro lugar, a pessoa não estava, já saiu. Você marcou para chegar lá na aldeia ou numa comunidade, ter uma semana de estudo e intenso com a liderança está no Castanhal, quebrando castanha durante 2 meses, enfiado no meio da mata. Ou eles estão numa época de fazer farinha, e aquilo é um tempo de muita intensidade, e isso é muito forte, porque a grande maioria que vem e não consegue mudar a cosmovisão em relação a tempo, ele fica muito decepcionado, né? Então os resultados não vêm, e principalmente não vêm a curto prazo. O Darcy e sua esposa Sandra servem aos povos indígenas da região desde 1996. Para nos encontrar com o Darcy, saímos de Cuiabá e viajamos um dia até chegar em Porto Velho. De lá, pegamos um ônibus e por mais 6 horas viajamos até chegar em Lábrea, uma cidade no sul do Amazonas. A região de Lábrea possui centenas de comunidades ribeirinhas e muitas etnias indígenas. Para ter acesso à comunidade que iremos ficar, navegamos algumas horas pelo rio Purus, antes de começarmos nossa caminhada de 3 horas pela floresta. Lateral tem uma cordinha. Aqui, ó. Isso. Gente, não sei se eu vou conseguir subir isso não com esse tanto de coisa. O barranco é muito alto. Lá para a aldeia, a primeira de 96 era 2 dias caminhando. Então você tinha que levar um mínimo na mochila. Ela falou que não, tá bom. Ai, nada.
É você vir com esse espírito de permanecer, mesmo diante de todos os problemas, diante de todas as dificuldades, né? Se você acha que você não está conseguindo dar fruto, não está dando resultado naquele tempo específico, tu fica meio desanimado, tu vai embora. Alguns missionários também, quando vêm para cá, uma outra coisa que acontece é que eles não têm o mesmo sustento, né, que um missionário que mora em outro país. Mas o gasto de um missionário aqui na Amazônia, ele é muito alto. Tudo que você vai fazer, se você for para uma comunidade, você vai gastar horrores de litros de gasolina. A região aqui é muito grande. As viagens aqui são demoradas. A outra é a estrutura, né? Estrutura com relação à saúde. Para você sair de uma cidade que tem uma estrutura boa para a tua família, para os teus filhos estudarem, para você mesmo, né? Um lugar que você pode, às vezes, eu vou desestressar, eu vou para um outro ambiente. Muitas pessoas não aguentam essa falta, né, de coisa. Estamos chegando, eu acho. Isso aqui seria um pé de mandioca, faz um buraco e enterra. O nosso estilo de discipulado, ele é baseado em relacionamento. Nosso alvo maior não é usar o povo. Tem muito essa questão de você pegando o povo como apenas um objeto, e não é. Então nós precisamos nos relacionar. E relacionamento, o princípio, a base de todo relacionamento é tempo dedicado. O nosso demonstrar de Jesus não é simplesmente você pegar a palavra, pegar um livro e falar, senta aqui, vou te ensinar agora, né? É você ter um relacionamento do dia a dia, participar da vida comum e tornar essa vida comum também para nós. Se necessário, pescar com ele, para a roça com ele, né? Jogar bola com eles, tomar banho no igarapé, porque é muito fácil você chegar e dizer, eu faço parte de vocês, do ambiente de vocês, então você vai lá, fica o final de semana e tu vai embora, e tu volta pro teu mundo, né? Então participar com ele, às vezes você tem que fazer uma casa para morar com eles e mostrar, não, eu sou gente como você também, né? Tem as mesmas doenças que eles, né? Que você se corta também, que você fica doente, que você precisa ir pro médico também. A apropriação da língua em todas as culturas, né? Você saber se comunicar com a língua do povo, ou tentar pelo menos, isso já é uma base de demonstração de que você aceitou o povo como seu igual. E isso causa um profundo respeito por eles. Porque tudo que tem a ver com a apropriação daquilo que para eles é o que está no coração deles, que a língua é parte, né, da sua também emoção, alegra muito, né, e abre portas, principalmente em cultura indígena, porque há muitas palavras que não têm nem significado do português para a própria língua. Então, você vai ter que tirar algo que é conceitual para algo prático. Eu acredito que muitas culturas, muitas etnias têm problema com o sincretismo religioso,
justamente por causa disso. O evangelho, por não ter sido usado com a língua materna, ficou muito na superficialidade, né? A língua do coração, ela é fundamental para que o evangelho alcance o homem no seu mais profundo, né? Todos nós temos aquela língua que a gente aprendeu desde que a gente estava no ventre. O bebê, ele cresce ouvindo a mãe falando, e aquilo vai já trabalhando no cérebro, nas emoções do bebê, e aí quando ele nasce, os primeiros anos é ouvindo aquela língua. Essa é a língua que basicamente formata toda a sua maneira de pensar, toda a sua maneira de entender o mundo, suas emoções, e tudo é formatado na língua materna. Mesmo que você venha aprender uma outra língua mais tarde, muito bem, a ponto de ser bastante fluente, nenhuma língua vai tocar o seu coração fundo como a sua língua materna. Então, muitas pessoas hoje no mundo, elas têm a Bíblia numa segunda, numa terceira língua, mas não têm a Bíblia na língua materna. Quando elas ouvem um versículo ou um capítulo, uma história da Bíblia traduzida na língua materna, muitas vezes elas choram, porque elas, uau, agora eu consegui entender, agora tocou o meu coração, porque foi falado na minha língua materna. Teus purpur Yamanaki Awate Amaka Yama Sufari Biti Ohari Ame Awaya Emene Nabana Fia Único filho de Deus. Das 274 línguas indígenas reconhecidas no Brasil, segundo os últimos dados, apenas 7 possuem a Bíblia completa traduzida. E 39 possuem o Novo Testamento. A gente sabe que a oralidade ela atinge todos os níveis, então você consegue trabalhar com a criança, com o jovem, com o adolescente, com o adulto, com aquele que sabe ler, com aquele que não sabe ler, não somente contando histórias, mas essa questão da oralidade tem muito a ver com o momento da informalidade também, ter essa mentalidade de que o teu ensino, a tua didática não pode ser presa a um tempo, a um momento, a uma situação específica. Ela precisa ser no cotidiano. O tempo tem que ser aproveitado o máximo possível, de você saber que às vezes você está no caminho e você vai estar usando esse tempo de andar no caminho para você estar falando as histórias, contando as histórias, falando a Bíblia, né? E uma das coisas que a gente tem prestado atenção, como eles gravam histórias, como é importante histórias. Eu sempre falo assim, quem leu a Bíblia? São poucos que dizem assim, poxa, eu tenho a Bíblia e eu li. E a maioria aqui agora já tem, né? A palavra escrita. Mas, gente, como eles gostam de ouvir. Então, eles têm, claro, o Proclaimer, têm ouvido o Proclaimer, mas eles gostam da história em si. As histórias bíblicas vão surgindo assim de uma forma completa e de uma forma assim bem impactante, que você vê, poxa, como essas histórias ficaram no coração. Porque a maneira dessas culturas que têm a oralidade como prática de vida, todo o entendimento passa pelas histórias que eles contam e recontam, né? A gente tem que repensar toda a nossa metodologia, toda a maneira de fazer as coisas. As pessoas aprendem como? Histórias. A Bíblia é o quê? São histórias. E não é histórias que as pessoas contavam, vamos parar aqui nessa palavrinha aqui agora e vamos ver o significadozinho dessa palavra. Não, é história. A história tem alguma coisa para te ensinar. O que essa história tem para te ensinar? E nós aprendemos isso na prática lá no Suruahá, porque quando a gente morava na aldeia, aprendemos a língua, já entendíamos muito da cultura, e eles começavam a contar
histórias para a gente, aquelas histórias longas, intrincadas, cheias de detalhes, e a gente ficava ali ouvindo as histórias, ouvindo, e muita coisa não fazia sentido. Aí o Suzuki ia e perguntava, essa parte aqui eu não entendi, esse detalhe aqui. Aí eu olhava para o Suzuki e falava, você não entendeu mesmo, eu vou contar tudo de novo. Aí repetia a história toda de novo, porque para eles você aprende os detalhes através do todo, ao invés de ficar dissecando os detalhezinhos. Foi aí que a gente começou a perceber que a nossa maneira de processar, às vezes, é diferente. Então, a gente se prende a detalhes, mas os detalhes, muitas vezes, confundem uma pessoa de uma tradição mais arraigada na oralidade. Nesse tempo que a gente traduziu o livro de Jonas, o que Deus fez na vida delas, eu nunca vi na minha vida. Pessoas, assim, realmente falando sobre a dificuldade de obedecer a Deus e ser fiel àquilo que está no seu coração, aquele ódio, aquela amargura do seu coração. Então tudo isso foi uma história. E uma história tocou a vida deles profundamente. Dos quase 1.700.000 indígenas do Brasil, quase metade deles vivem na região norte. Parte dessa população vive em comunidades tradicionais e outra parte em zonas urbanas ou em processo de urbanização. Uma grande parte dessas comunidades da região norte enfrentam vários desafios, como, por exemplo, na área de saúde ou no processo de escolarização. É um pouco dificultoso, porque hoje é tudo um meio tecnológico, né? Até o nosso diário hoje ele é digital. Então, para a gente poder fazer o nosso diário digital dentro da aldeia, o recurso é pouco, né? Às vezes a gente traz um kit para a gente funcionar, para ter menos uma luz durante a noite, a gente não consegue, mas aí a gente tem que ter o auxílio do notebook. Às vezes o professor tem que ter uma capacitação maior no notebook, tem vezes que não entende muito bem mexer. Aí tem aquele atraso, mas a nossa cobrança é em cima. A complicação maior, eu acho que é porque a gente trabalha tanto, é muito sério, muito seriado e muito disciplinado dentro da sala de aula, só com o professor. Tem aí, mano. Bora. Ter um pouco desse entendimento do que é conversão já faz toda a diferença, né? Conversão não é simplesmente ele gostar do evangelho. E eu acho que isso também tem a ver com o evangelho que é apresentado na cidade, né? Nós temos muita gente que é amigo do evangelho, né? Mas não tem nada a ver com a verdadeira conversão. E aí isso dá muita margem, né? Não somente para o sincretismo religioso, que ele não afetou completamente o indivíduo, essa ideia de só mudar o comportamento, né? Então, às vezes você tem uma pessoa muito legalista ou muito religiosa, mas que, na verdade, no dia a dia, ele não demonstra que ele teve um encontro com Jesus. É muito interessante que, por exemplo, para você apresentar o evangelho e viver o evangelho numa comunidade ribeirinha ou indígena, não dá para você vestir uma roupa, fazer de conta que é. Você tem que ser. O maior desafio do missionário é viver o evangelho mesmo, né? na prática mesmo, no dia a dia, você apresentando ele com uma cara bem simples mesmo. O evangelho que a gente tenta mostrar aqui nessas comunidades é esse evangelho do dia a dia. É o evangelho daquele que se importa com aquele que não tem nada para te oferecer. Você está fazendo porque Jesus pediu para você fazer. Nós temos visto que, mesmo com a dificuldade de acesso,
Isso não significa que Deus não está caminhando entre os povos da floresta e se revelando a eles. Eu não vi que ela estava em cima. E eu fiquei abaixo dela, assim, e escorado no outro abre, né? E os galhos, assim, no garapé, né? Aí ela escapulou em cima e caiu nas minhas costas. Quando ela caiu assim, ó, quando eu vi assim, era uma árvore. E aí eu não aguentei o peso também, né? Quando ela caiu, eu senti um choque assim no corpo. Aí eu gritando, as pessoas não me viram porque eu sou do motosserra, né? Ela começou a me abaixar assim, ó. Gritando, ela começou a me abaixar. Aí eu comecei a subir com ela, em cima. Aí quando eu comecei a subir com ela, a minha coluna começou a tortar para fora. Aí quebrou de uma vez, pá. Eu estava no leito, deitado, sem me movimentar. E Deus me deu uma visão que eu estava no meio do povo entregando o evangelho. Aí depois desse alguns dias, meus dedos começaram a movimentar. Cara, eu fiquei muito feliz, meu pai também, ele ouviu que os médicos também falaram que eu não ia voltar a andar. Desde que eu saí de um grupo em que eu amava muito estar com eles, Deus compartilhou muito forte ao meu coração de que o povo não é meu, o povo é dele. Que eu sempre achava que era o meu ministério, o meu grupo, o meu povo, né? E Deus falou, nunca foi teu, sempre foi meu. Eu gostaria muito de ver um povo como Jarauara indo para as nações, tendo esse entendimento de que eu sou parte, eu sou responsável para propagar essa mensagem. Hoje nós estamos tendo muitos desafios das mega cidades, né? Quem diz que Deus não pode levantar o povo da floresta para esses desafios? Com Darcy e sua família, eu aprendo que nenhuma distância é longa e nenhum caminho é difícil demais quando se trata de viver em obediência. Ainda temos um longo caminho a percorrer. O quão distante você estaria disposto a ir para compartilhar a história de Deus entre os povos?